Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, e hoje um convidado especial, Henrique Lau, que é um empresário, empreendedor esportivo e atual presidente do Ibrachina Futebol Clube, que vem virando a sensação da Copinha. Henrique Lau, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social Podcast. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui e com certeza a gente vai conversar bastante referente ao que o Ibrachina vem construindo e a realidade que ele se tornou hoje. Henrique, fale um pouquinho da sua trajetória no esporte, o que te motivou a idealizar o Ibrachina Futebol Clube. Jogamos juntos, né, no amador, em competições nacionais, Copa Gringos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na Copa Gringos e o que te levou a construir esse projeto, que é um projeto super vencedor, o projeto Ibrachina Futebol Clube. Olha, realmente o futebol ele é a paixão nacional, o esporte nacional, e eu me incluo nessa também. A paixão veio desde pequeno, sempre estando em competições amadores, e o futebol sempre girou em torno, né? E como você mesmo falou sobre esse campeonato, foi muito interessante, porque participamos, conhecemos muitas pessoas, fizemos boas amizades ali. E isso que é legal do futebol, né? Isso que é muito bacana do futebol, e a gente acaba conhecendo pessoas bem interessantes no caminho. Henrique, o que significa para você hoje liderar um clube jovem, mas já tão competitivo em um cenário tradicional do futebol brasileiro? Olha, é motivo de orgulho, né? Porque os meninos realmente, eles estão numa idade em que eles estão se fazendo a formação desses atletas, e eles entenderam muito bem o espírito do clube, que é um espírito aguerrido, né? De nunca desistir e realmente correr atrás dos seus sonhos e atingir objetivos, né, na vida. Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos telespectadores a questão da formação de atletas e o impacto social. Quantos atletas já passaram pelo projeto e quais histórias de formação mais te marcaram até o presente momento? Olha, pelo projeto em si, acho que já deve ter passado mais de 500 atletas pelo clube. Fora o projeto social que a gente tem em um polo em Heliópolis, a gente tem um polo em São Mateus também, que ali a gente pode calcular mais ou menos uns 200 a 250 crianças. E como é que qual que é a história do atleta que saiu que te marcou, ou se você pudesse falar um pouquinho mais para os nossos telespectadores, dos atletas que saíram do Ibrachina e estão em clubes grandes hoje, tanto os clubes nacionais e os clubes internacionais? Olha, a gente tem o caso do Cauã, que ele, por incrível que pareça, ele passou numa peneira. A gente estava fazendo uma peneira lá no CDC da Moca, e ele passou na peneira, e a gente trouxe ele para o clube e começou o trabalho com o Cauã. E hoje a gente está muito feliz porque hoje ele está atuando pelo Sporting em Portugal. Então você vê como houve uma mudança para esse menino, como ele conseguiu realmente, né, dar a volta por cima e tá num dos maiores clubes de Portugal hoje. Henrique, agora falando de Copinha e os grandes confrontos, o Ibrachina Futebol Clube chamou atenção ao eliminar clubes tradicionais na Copinha. Qual foi a sensação pessoal ao viver esses momentos? Olha, a sensação pessoal, ela é muito gratificante, porque, queira ou não queira, são clubes centenários, né, com uma estrutura gigantesca, e realmente é um grande feito ter passado por esses clubes, mas a grandeza desses clubes acaba até engrandecendo o nosso trabalho, porque se não fosse o tamanho desses clubes, o nome que esses clubes carregam, com certeza a vitória em cima desses clubes não ia ser notado. Mas é isso que engrandece mais o trabalho.
E nessa copinha de 2026 agora que começou a todo vapor, estamos ainda na copinha, né? Qual que foi o clube que mais te marcou tendo o Ibrachina tendo ganhado? Com certeza o Palmeiras, porque o Palmeiras hoje, a estrutura que o Palmeiras tem, a organização, os profissionais todos envolvidos no Palmeiras são excelentes profissionais e a gente sabe como o Palmeiras trabalha, a seriedade que eles trabalham e a dificuldade que é realmente ganhar deles. Então, o que realmente marcou até agora nessa copinha foi o contra o Palmeiras, por conta do ser um dos clubes com a maior base do Brasil. Presidente Henrique, na sua avaliação, o que fez ou faz a diferença dentro de campo para superar equipes tão tradicionais? Eu acredito que o psicológico que a gente trabalha, quero até mandar um abraço para Carol, nossa psicóloga lá do clube, que realmente faz toda a diferença você estar preparado mentalmente para esses grandes jogos, porque contra esses clubes é jogo grande, onde a pressão ela existe, ela está lá e está em todo momento. Aqui, Henrique, a gente tem um bloco especial que você pode indicar um livro, um filme ou um documentário, mas isso você responde no nosso segundo bloco. E nesse primeiro bloco eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Dando continuidade ao nosso Contrato Social Podcast, hoje com Henrique Lau, presidente do Ibrachina Futebol Clube. Henrique, qual livro, ou filme, ou documentário você indicaria aqui para os nossos telespectadores? Bom, eu posso indicar 2 filmes? Pode, lógico. Tem um filme mais antigo chamado Um Domingo Qualquer. É um filme bem interessante, mas o esporte envolvido ali seria o futebol americano. Mas é um filme que a gente consegue assistir e se relacionar bastante nas questões do dia a dia e da vida. E o outro filme seria Moneyball, que estrela o Brad Pitt, que também é um livro, e depois fizeram o filme em cima. E o Moneyball ele é baseado em fatos reais. Henrique, em relação ao clube, como é que o clube acompanha a evolução educacional e humana dos atletas fora das 4 linhas? Olha, a gente tem o certificado de clube formador da CBF e realmente a gente fica bem atento com essa questão da formação desses meninos, principalmente na parte acadêmica. Então, a gente tem parcerias hoje com o Colégio Amorim também, que é um ótimo parceiro, quero mandar um abraço pro pessoal lá também, que disponibiliza algumas vagas de bolsas de estudos para esses meninos. Aliás, o Pirituba, que fez o gol contra o Palmeiras, o primeiro gol contra o Palmeiras, ele saiu do banco e começou o segundo tempo contra o Palmeiras. Ele é um menino que está no Colégio Amorim e como tem essa parceria junto com o clube, ele está jogando no Ibrachina e estuda no Colégio Amorim. Henrique, como é que vocês equilibram o sonho esportivo com a responsabilidade social e educacional na formação dos atletas? Eu acho sempre importante estar colocando esses atletas em trabalhos sociais também, né? Porque, queira ou não queira, a gente sabe como é difícil a situação de cada um ali, a maioria deles numa situação vulnerável e acaba se apegando muito no sonho de se tornar futebol, que acaba sobrando a única motivação para eles estarem ali jogando. Mas é importante também, a partir do momento que esses meninos integram o elenco do Ibrachina, ele vira a família Ibrachina, ele tem esse senso de responsabilidade social também, de querer ajudar o próximo. Henrique, como é que o vínculo com o Instituto Sociocultural Brasil-China contribui também para a filosofia, valores do clube? A gente participou ano passado pela Expo COB, junto com alguns ministros do TST para falar de esporte, para falar de formação. Você foi um dos palestrantes naquele grande evento da Expo COB. Como que isso reverbera para os atletas do Ibrachina? Olha, ele reverbera de uma forma muito positiva, porque a gente mostra para esses meninos que eles têm esse acesso a qualquer tipo de informação que eles queiram e sabe do suporte que o Instituto dá
para que esses meninos possam buscar informação e qualificação. E na sua opinião, qualificação, capacitação, já levantamos temas como manipulação de resultados, temas inclusive que formatamos cartilhas. Esse conhecimento para um atleta em formação, você acha que é essencial? Com certeza é essencial, e a gente sabe como as coisas se movimentam muito rápido hoje, principalmente a internet. E esses meninos têm acesso à internet e essas informações, tanto o lado positivo e o negativo, mas a gente tem que estar muito atualizado para sempre estar conseguindo acompanhar na mesma velocidade essas mudanças. Em relação ao certificado de clube formador da CBF, o que esse reconhecimento representa na prática para o projeto do Ibrachina Futebol Clube? Olha, é um certificado de grande valor, porque ele nos protege e consegue nos dar uma sequência de trabalho nesses meninos, principalmente na parte dos profissionais envolvidos em toda a parte da formação deles, extremamente qualificados e com muita estrutura. Henrique, conte um pouquinho pra gente do Ibrachina Futebol Clube. Como é que ele nasceu com essa proposta clara de formação? Como essa identidade foi construída desde o início? Acredito que foi a partir do momento que a gente, através do Instituto, o Ibrachina, o Brasil e China, que existiam esses polos que a gente tinha em Heliópolis e São Mateus, desses meninos carentes. E o futebol realmente era o centro, né, que atraía esses meninos para poder estar fazendo esse trabalho social. O esporte era o que trazia eles para perto. Henrique, o clube possui um campo de futebol, né, de padrão FIFA, sendo dentro da cidade de São Paulo, ou seja, é no bairro da Moca. Como que ele se diferencia de outros clubes grandes e dessa proximidade com a capital, isso facilita para trazer mais atletas? Em questões de logística, realmente facilita bastante. Ele é um grande atrativo. Eu acredito que a base, né, o futebol de base em São Paulo já é extremamente competitivo e acaba sendo um grande atrativo, essa localização que a gente está lá na Moca. Henrique, a gente queria saber um pouquinho também do modelo de negócio, clube-empresa. Como é que o Ibrachina Futebol Clube, que é um clube-empresa, como é que ele se transforma e, ao mesmo tempo, é um clube formador? Como é que o que isso significa em termos técnicos para você? Olha, eu acredito que realmente nos dias atuais o formato SAF, clube-empresa, é inevitável para o futebol realmente estar caminhando numa direção mais profissional, né? A questão do modelo antigo, eu vejo ele muito burocrático hoje e muito lento. Em relação ao intercâmbio profissional, a gente sabe que o Instituto Brasil-China tem muitos intercâmbios acadêmicos, profissionais, e o Ibrachina Futebol Clube fez um intercâmbio na Itália. Como é que foi esse intercâmbio na Itália? Olha, foi um intercâmbio bem interessante. Participamos de um campeonato em Viareggio, na Itália. E foi uma experiência de vida para a maioria, para a grande maioria, até porque muitos nem tinham saído do Brasil, não tiveram essa oportunidade e tiveram essa oportunidade de estar indo competir contra alguns times italianos e africanos também que participaram do campeonato. Então foi uma experiência de vida que tenho certeza que eles vão carregar para o resto da vida deles. E Henrique, o que você vê num projeto de base que já é uma referência hoje nacional, o Ibrachina Futebol Clube, daqui 5 ou 10 anos? Eu vejo realmente fortalecer cada vez mais esse trabalho de base que a gente vem feito. E quem sabe pensar talvez num time profissional, entrar para disputar a última divisão do Paulista, começar ali a nossa escalada. É possível sim. Bom, pessoal, aqui eu quero agradecer vocês até esse presente momento e aqui fazer um agradecimento especial ao Henrique Lau, que deu uma aula aqui de futebol, fundamentos do futebol, de base,
de acolhimento também dos meninos de comunidades vulneráveis. E mais uma vez parabenizá-lo aí pela Copinha de 2026, tirando grandes times como o Palmeiras, o Inter e o Atlético Mineiro. Parabéns, Henrique Lau. Muito obrigado. Obrigado.